Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, ó Deus, porque o Senhor é real, porque o Senhor está neste lugar. Paizinho, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Pai, nós estamos nessa obra, nesse trabalho totalmente dependentes do Senhor. Pai, que o Teu Espírito esteja a mover no nosso meio, trazendo cura, restauração, libertação, trazendo o Teu toque de amor. Pai, usa a Tua filha nessa tarde, com unção, com graça, com misericórdia. Pai, que a boca dela seja a boca do Senhor. Pai, fala comigo, fala com as minhas irmãs, não nos deixe sairmos da maneira como nós entramos. Pai, nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, para receber, ó Deus, algo sobrenatural. Usa a tua filha, Deus, sê com ela, Deus, sê com a sua família, guarda o seu esposo, seus filhos, seu neto. Pai, usa ela nessa tarde, ó Deus, de maneira sobrenatural, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. O primeiro tópico desse livro, do capítulo 6, ele diz: Senhor, mostra-me como assumir o controle da minha mente. Muitas vezes, irmãs, os problemas nos assolam e nós ficamos tão envolvidas com os problemas, com as coisas principalmente ruins. Vocês já viram como que as coisas ruins têm facilidade para entrar na nossa mente? Derrota, fatos, tragédias, né? Coisas ruins. Se alguém chegar e falar para você, ó, tem alguém ali de fora com a chave de um carro para te entregar, você fala: está brincando comigo? Ah, brincadeira. Isso não é para mim, você está enganada. Mas se alguém chegar lá e falar: está repreendido em nome de Jesus, o que eu vou dizer aqui? Tem alguém da sua família que entrou para a UTI, agora você sai correndo, porque você já acredita com muita facilidade. Então, o que nós vamos falar hoje não é o poder da mente, não é aquele poder que você tem que mentalizar aquilo para aquilo acontecer. Você tem que mentalizar para as coisas estar fluindo da maneira que você quer, não. Nós vamos falar hoje de um poder, de uma sumidade aqui, que eu e você não temos capacidade, às vezes, de fazer, mas o Espírito de Deus tem condições para fazer no meu lugar e no seu lugar. Então, o primeiro tópico dela, ela diz: assuma o controle. E eu coloquei eu escrevi isso aqui, eu quero ler para vocês. Tudo que nós consideramos correto em nossa mente é o que estamos convencidos a respeito. Se nós convencemos ou somos convencidos de algo, este algo passa a ser o parâmetro do que é lícito para nós. Em outras palavras, se convencemos de algo que é errado, como se fosse certo, agiremos cometendo tal ato como se ele fosse correto. Ou seja, a palavra de Deus diz que o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas. E quando você vê coisas erradas aí fora, como nós temos visto o mundo caminhando de mal a pior, a liberalidade, a sexualidade, o vício, a bebida, a pornografia, né? E às vezes você começa a achar aquilo normal. Não, isso aí é direito de cada um pensa como quer, cada um age como quer, cada um ama como quer, cada um aceita da maneira que quer. E muitas vezes nós começamos a tomar forma dessas coisas ruins e que são contrárias aos princípios de Deus. E nós começamos a entrar nessa maré, começamos a achar que está tudo certo. Quando você vê, a distância que você está tendo de Deus é tão grande que o inimigo começa a ganhar terreno na sua vida, começa a ganhar a sua mente, começa a colocar na sua cabeça uma coisa que não é lógica, que é ilógica, mas você começa a pensar que aquilo é verdade. Quem já aconteceu isso? Quem leu o livro? Quem leu? Poucas, precisam ler o livro. No primeiro capítulo, ela fala muito sobre isso, irmãs. Então, nós precisamos, eu quero ler lá 2 Coríntios, a carta 2 aos Coríntios, que é carta, né, não é livro. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5.
Diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Vamos ler de novo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos falar forte, a obediência de... Põe a mão na sua mente assim, fala assim: nessa tarde, eu levo cativo a minha mente à obediência de Cristo, mesmo que isso venha me custar mudança, em nome de Jesus. Amém? Amém. E as mentiras em que acreditamos. Eu pus cuidado com os pensamentos repetitivos na sua mente. Repreende proferindo a palavra de Deus. Irmã, vocês já viram quando a gente está passando por uma situação difícil? Como é difícil você enxergar uma janela, como é difícil você enxergar uma solução, como é difícil você acreditar no sobrenatural de Deus. Como é difícil. E como é fácil nós aceitarmos a derrota. Vocês já observaram isso? Às vezes o inimigo começa a cochichar no seu ouvido, a falar: você não é capaz, você não vai ser curada, seu marido não vai mudar, seu filho não vai sair dos vícios, o seu esposo está com outra, não vai dar em separação. E você começa a assimilar aquilo e começa a acreditar, porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por quê, irmãs? Por fé. Então, se eu creio na palavra, se eu tenho consciência que essa palavra tem me sustentado, eu tenho que acreditar nessa palavra. E ela vai acontecer. Quantas situações que nós oramos, que você chega diante de situações e a pessoa fala: ora, pastora, a gente ora. Mas você pensa: meu Deus, essa semana mesmo aconteceu um fato comigo, eu orei e pensei: meu pai, isso aqui vai demorar. Aí eu recebo um telefonema no outro dia falando assim: pastora, a pessoa não é mais a mesma, é totalmente diferente, tudo aquilo que aconteceu ontem passou, foi liberta, foi curada. Eu falei: Deus, o Senhor é demais. Então, muitas vezes nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Vamos lá no Salmo 119. E, Patrícia, abre a sua Bíblia em Filipenses 2,15, por favor. Salmo 119 é do maior salmo, né, que nós temos. Mas eu não vou ler ele todo não, viu, irmã? Senão nós vamos embora daqui não, tão cedo. Que bom seria, né, se nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor. Salmo 119, o versículo 86 diz assim: são verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Ou seja, pode vir perseguição, pode vir tribulação, mas eu vou guardar, eu quero guardar os testemunhos oriundos da sua boca. Da boca de quem? Da boca de Deus. Então eu e você precisamos acreditar, irmãs, naquilo que Deus tem para mim e para você. Porque a escolha os seus pensamentos com cuidado. A nossa tarefa, ela é de deixar de pensar com a mente carnal. E como é difícil, porque nós estamos no mundo. O mundo é carnal. Mas Jesus, olha aqui, esse versículo eu achei tremendo, Mateus 9,4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vossos corações? Quando é que Jesus disse isso? Quando ele foi curar um paralítico. E os fariseus começaram a criticar. Então as pessoas pensam: que história é essa, gente? Você vai ali naquela igreja, põe um papelzinho dentro com um buquinho de óleo aqui, duvido desse de óleo, acho que vai acontecer alguma coisa? Eu acho não, eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu sei em quem eu tenho
crido, é o Deus do impossível, é o Deus que entra onde eu não entro, é o Deus que faz aonde eu não posso fazer, é o Deus que realiza o que eu não posso realizar. Então eu quero que você saia daqui nesta tarde, convicta daquilo que você quer. Ontem mesmo eu conversando com meu esposo, falou assim, eu não sei, um rapaz ligou, está alugando um apartamento, falou, bom, o que chegar primeiro eu vou fazer. Falei, nesse negócio de chegar primeiro não, e às vezes o que chegar primeiro for do diabo, não for de Deus. Então nós vamos orar, nós vamos determinar o que nós vamos fazer com esse apartamento, ou nós vamos vender ou nós vamos alugar. Então vamos orar em cima daquilo que eu decidi, e se não for de Deus, Deus vai mudar os nossos pensamentos, porque quando eu tenho a mente de Cristo, eu começo a pensar como Cristo pensa, eu começo a agir como Cristo quer que eu haja, eu começo a deixar a minha natureza carnal de lado, e eu não começo a dar voz. A voz de Deus, ela é diferente. A voz de Deus, você está passando luta e fala, você vai ter vitória. A voz de Deus fala, o seu filho está nas drogas, fala, continua orando, que eu tenho um plano na vida desse teu filho. O seu marido ainda não veio para a igreja, Deus fala, continua orando, porque eu tenho a promessa, eu sou fiel, porque foi eu que fiz, não foi homem que fez a promessa. E a voz do diabo, ela é diferenciada, irmãs. Ela é diferenciada. A voz do diabo é uma voz acusadora, é uma voz que te leva para baixo, é uma voz que te deixa angustiada, é uma voz que te deixa irritada, é uma voz que faz com que você não creia que você é poderosa em Cristo para vencer todas as suas batalhas. Eu não estou falando aqui do evangelho fácil não, porque eu não tenho vivido isso. Muito pelo contrário, são desafios e mais desafios. Mas esses desafios eu nunca estive só e você também não está. Então não deixa o inimigo soprar na sua mente que você não pode, que você não consegue, para você ser desanimada, que você é fraca, que você está sozinha. Ninguém está olhando para você. Irmãs, ninguém precisa olhar para mim. Mas se Deus ouvir a minha oração, já é suficiente para eu passar pelo vale que Ele me colocar. Agora nós não podemos ficar só num lugar ouvindo a voz do diabo. Você já viu aquelas pessoas que nunca saem da mesma situação? Irmãs, isso está errado, não é prazer de Deus não, isso não é luta não, não é provação não. Isso é tentação do diabo na sua vida. Vence isso hoje em nome de Jesus. Se você está permanecendo, o vale é para o cristão passar. Não é para nós ficarmos no vale, não. O vale é para nós passarmos, sabe por quê? Quando você está lá no vale, você olha para cima e vê que é de lá que vem o seu socorro. É do alto que vem a sua ajuda e você diz, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E eu dependo do Senhor. Então nessa tarde, em nome de Jesus, você vai recusar toda a voz maligna, satânica, que vem sobre a sua mente, dizendo que você não é merecedora do que você possui, que você não é merecedora daquilo que você sonha. Se você não foi feliz no seu primeiro relacionamento, eu quero dizer para você que ainda existe solução, porque Deus está no controle. Entregue tudo nas mãos dele. Sabe por quê? Que muitas vezes você, pastora, tem gente que fala assim, como que eu ouço a voz de Deus? Lê a palavra, irmãs. A palavra é a voz de Deus, é a boca de Deus, não é nem a voz, é a boca de Deus falando comigo e com você. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é uma faca, uma espada de 2 gumes que corta, ela é cortante, ela separa o que é certo, o que é errado, ela te dá discernimento, ela te dá coragem para vencer. Quantas e quantas vezes eu penso, Deus, não dá mais, está difícil. O Senhor, eu chego em casa, às vezes eu deito, eu começo a pôr uma música. Hoje mesmo eu estava dentro do carro, ouvindo uma música, e eu comecei a cantar, e de repente o locutor da rádio dizia assim, ei, psiu, psiu, é você, é com você que eu estou falando. Psiu, e repetia de novo, é com você.
Não pare, vá em frente. Você é vaso. Ouça essa música agora, esta canção, e começou a cantar. Você é um vaso escolhido para ir e abençoar. E ali eu entendi que era a voz do Senhor falando no meu coração. Então, irmãs, nós podemos passar por aflições, podemos passar por situações adversas, mas eu e você precisamos construir uma muralha ao meu redor e ao seu redor, ao redor da nossa família, e destruir as muralhas que Satanás, as fortalezas que ele tem criado no meio, entre eu, você, a família, entre nossa vida ministerial, profissional. E aí tem um versículo que diz assim, que eu já falei para vocês e vou repetir de novo, e quero que todas vocês leiam agora. Nós vamos ler esse versículo, sabe, porque isso é palavra de Deus, isso é profecia para a minha vida e para a sua vida, para saber que quem você está lutando não é com seu marido, não é com a sua cunhada, não é com a sua tia, não é com o seu filho. Você está lutando com hostes infernais que quer possuir aquilo que Deus já te deu. Então você vai criar uma fortaleza ao redor de você nessa tarde. E eu quero que todas nós leiamos esse versículo que está aqui. Vamos lá? Porque bem forte, irmãs, bem forte, para que o diabo ouça a palavra que saia da sua boca. Porque as armas... Fala, glória a Deus. Eu levo nesta tarde a minha mente cativa a Cristo. Amém? É a palavra, irmãs, não tem muito segredo não. Nós é que às vezes criamos situações. Olha o que a palavra de Deus diz. Jeremias 29:11. Vamos ler todas juntas. Eu creio que não dá para todo mundo ver, porque a letra ficou muito pequenininha, mas eu vou ler e vocês vão repetir. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Vamos lá. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aplauda o Senhor. Sabe por quê? Quando as pessoas se levantam contra mim e contra você, quando as pessoas falam que você não é capaz, você vai para a palavra de Deus e diz, olha aqui, Satanás, olha o que Deus tem para mim. Essa é a palavra. Por isso, irmãs, que o maná caía do céu todos os dias. Não podia guardar, porque ele ficava velho, apodrecia, o povo não podia comer no outro dia. A palavra de Deus também é assim na minha e na sua vida. Ela tem que ser nova todos os dias. Por isso que nós devemos ler a palavra todos os dias, porque quando o diabo vier com as artimanhas dele, quando ele vier com as palavras malignas, com os pensamentos malignos, você refuta ele com a palavra. Eu sou capaz de vencer, porque o meu Deus venceu por mim. Jó, quando passar por aquelas tribulações todas, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, que por certo se levantará a meu favor. Amém? E é isso que nós temos que fazer. A arma nossa não é espada não, não é o escudo não. A nossa arma é a palavra de Deus. E o outro capítulo, que é o 7, fala sobre Senhor, governa todas as áreas da minha vida. Aí você fala assim, Senhor, como tu quiseres, mas não mexe nessa partezinha aqui não, Jesus. Isso aqui é preciosa, isso aqui ninguém sabe, isso aqui é meu, eu não vou perdoar, porque não merece, não foi eu que feri, não fui eu que maltratei, não fui eu que desprezei, não fui eu que adulterei, não fui eu que pequei, foi ele, mas a serva é você. A oportunidade da palavra alcançar o coração está sendo para o seu coração. Então, se é você e eu que estamos aqui, é nós que temos que nos redimir, sim. É eu e você que temos que aprender a controlar a nossa natureza carnal, maligna. Aconteceu um fato comigo agora, por esse tempo, até a pastora Cássia sabe, eu comentei com ela.
E, Senhor, ensurdece os demônios agora, em nome de Jesus, para que eles não ouçam o que eu vou falar aqui. Eu mudei depois de 20 anos para um apartamento lindo, maravilhoso, né, pastora Cássia, que Deus nos deu. A pastora Cássia já foi lá, tia Zilda, né, tia Zilda, bonito, né? E aí, o que acontece? Me aparecem uns vizinhos, eu moro no 24º, o vizinho aqui no 23º. Irmãs, pensa numa bagunça, pensa numa orgia, pensa numa cachaça, tudo que vocês pensar tinha lá um pouco. Eu pensei, meu Deus, minha vontade era ir lá e falar com aqueles jovens. Eu pensei, mas tem mãe, tem pai, a mãe às vezes não está nem sabendo disso. Jesus, o que eu faço? Aí teve um dia que fizeram tanta bagunça, mas tanta bagunça, que eu falei, Deus, não deixa sair das minhas mãos essa perseguição e nem essa reclamação, haja a meu favor. E eu fui descendo no elevador e encontrei com a síndica. E aí eu falei com ela falou, e aí, Marisete, como é que está lá? Eu falei, está tão difícil, Flávia. Falou assim, mas não precisa nem de você reclamar, porque os vizinhos do apartamento de frente já presenciaram o que está acontecendo lá, inclusive eles estão ficando nus na sacada, e fazendo coisas horríveis, e o vizinho de frente viu, já denunciou e tal. Eu falei, ai, Jesus, o Senhor já cuidou de mim, né? Não precisou de eu ir. Mas eu comecei a orar, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E comecei, nesse dia que eu fiquei com raiva, sabe o que eu fiz, irmãs? Vou confessar aqui. Eu peguei um chinelo bem barulhento, fiquei assim, de manhã. O Carlos, o que é isso? O que está acontecendo? Falei, agora é a minha vez, eles não vão dormir. Eu ia num quarto e no outro, para, em nome de Jesus, para. Aí eu falei, opa, pera lá, o que é isso? Que tipo de mulher de Deus que eu estou sendo, Jesus? Que tipo de vingança que é essa? E quando o Carlos falou aquilo, eu estava no quarto, eu falei, meu Deus, fiquei numa vergonha de mim, gente. Falei, gente, o que é o poder da vingança? Olha que burrice. Eu ia semear uma semente que não presta. Aí sabe o que eu fiz? Corri, fui para o meu quarto, ajoelhei, pedi perdão, Senhor, me perdoa. Meu Deus, não é assim que o Senhor faz, não é essa semente que eu quero plantar. Eu ainda quero encontrar com esse jovem, quero pregar a sua palavra. E se eu fizer isso, como que vai ser? E orei, irmãs, mas está uma paz. Mas tão grande que parece que até mudou de lá o povo, mas não mudou não, eles estão lá. Por quê? Porque eu me redimi no momento certo, fiz a coisa no momento certo, encontrei com a síndica, ela falou assim, aí, melhorou? Você fez alguma coisa? Perguntei para ela, ela falou assim, ainda não, mas o que você quiser, você pode. Eu falei, não precisa mais não, porque eu já sei. Então, eu perguntei, porque eu queria saber, sabe aquele negócio assim, o diabo falando assim, você acha que foi você? Você acha que foi sua oração? Você acha que foi o que você fez? Não, tem... Mas foi o poder da oração que trouxe paz naquele lugar, que trouxe quietude. Aí eu estou lá assim, no outro dia que eu orei, estou lá no vitrô assim, não queria escutar não, irmãs, né? Estava na sacada, conversando alto. Ele falou assim, cara, eu vou mudar daqui, nós não vamos ficar aqui mais não. Já olhei o apartamento, então os dois baguncentos foram embora, ficou só as meninas. Então, a oração vale, e os pensamentos que o diabo traz na nossa mente, você lança fora. Fora, você ainda não passou o problema não, mas o Senhor está comigo, Ele vai me dar a vitória, amém? E eu coloquei aqui alguns pensamentos que eu tirei dos livros do Max Lucado, que eu acho interessante. Ele diz assim, precisamos ser pacientes, não ao ponto de perder o desejo. Devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Entendeu, irmãs? Então, nós podemos desejar a nossa vitória, mas nós não podemos ser ansiosas, né? Sem a ponto de não saber esperar aquilo que Deus tem para nós. E o problema não é que Deus não nos fale. Nós é que não ouvimos, porque nós damos lugar, irmãs, para o diabo soprar pensamento na nossa mente, aí você ouve duas vozes ao mesmo tempo. Vocês já ouviram aqueles assassinos, esse povo que mata, que faz atrocidade, fala assim, não, uma voz falava na minha cabeça. Quantos marginais, não é, que a gente ouve dando entrevista, fala, não, uma voz falava na minha cabeça. Essa voz é maligna, porque a voz do Espírito, ela te traz paz. Você pode estar passando por uma luta muito grande. Disse, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, firmou os meus pés numa rocha, me tirou de um tremendal de lama, e por aí vai. Esse é o salmo da minha salvação, o Salmo 40. Então, nós precisamos aprender a esperar. Não meça o tamanho da montanha, fale com aquele que pode removê-la. E muitas vezes nós começamos a falar
falar com pessoas erradas, que nem tem fé, nem deu um grãozinho de mostarda, não tem, começa a pôr coisa ruim na sua cabeça. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com aquele que sustenta o universo. Ô, gente, nós sofremos, nós vamos sofrer, Jesus sofreu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é você que vai vencer, o Senhor que vai te dar estratégia para passar por essa peleja e vencer. E eu coloquei o versículo aqui, Romanos 12, 2, e peguei uma versão bem atualizada, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, não é só experimentar não, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer comprovar a vontade de Deus na sua vida? Então creia naquilo que Ele tem prometido, tem trazido ao seu coração. Senhor, continuando no mesmo capítulo, eu coloquei isso aqui, porque se nós tivermos aqui hoje, no nosso meio, alguém que não teve a oportunidade de fazer uma oração, a entrega de nossa vida a Jesus nos livra da calamidade. Essa entrega significa colocar Deus em primeiro lugar. Quando declaramos pessoalmente que Jesus é o Senhor de nossa vida, isso declara a dependência dEle. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Você não pode carregar a cruz de Cristo a menos que tenha entregue a sua vida a Ele. Depender de Cristo é dizer não quando eu quero um sim, ou vice-versa, contrariar a minha carne, é o que aconteceu comigo. A minha vontade era de sapatear ali naqueles quartos até, sabe, não vai dormir, mas a de Deus não, vai orar, que coisa feia, isso é vingança, e o Espírito que eu te dei foi o Espírito de amor, de longanimidade, de perseverança, de gozo, de paz, não foi de briga, de intriga, de provocação. Aí eu fiquei com vergonha do Senhor, porque é bom você ter ouvido para ouvir a voz de Deus. E eu coloquei essas duas figurinhas aqui, porque existe uma coisa, tudo procede do que, irmãs? Todos os pensamentos vai para onde? O coração, e é ali que nós guardamos, então a gente vive numa balança. E olha aqui o que diz em Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por isso que as pessoas falam assim, não, segue o seu coração, cuidado, quando o seu coração está na mão do Senhor, lá acho que é Provérbios 16, diz, ele inclina o coração do homem para onde ele quer. Então, quando seu coração está na mão de Deus, você pode deixar, Ele vai falar no seu coração, mas quando não está na sua carne, está no domínio da sua mente, que é vingativa, tenha muito cuidado, porque nós devemos ter a mente de Cristo. E eu coloquei essas figuras aí para você ver como é a nossa luta, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de, fala, eu tenho a mente de Cristo. Mas o que é ter a mente de Cristo? Eu achei interessante essa figurazinha que eu achei, a motivação para nós irmos para a igreja. Quando fala, vamos para a igreja, ai que luta, ai será que eu vou? Mas aconteceu isso, eu tenho que resolver. A motivação para oração e para o jejum, olha lá o jeito que é. Quando chama para vir orar, para ir para a escola dominical, vem no sacrifício, como se estivesse fazendo o maior sacrifício do mundo, né? Mas você é o que você come, você é o que você alimenta, você é o que você pensa. Então, por isso é que nós temos que estar ligados na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor, para quando convidar você para estar em algum lugar, você vem com alegria. Se for para Cristo, eu vou. Se for para ajudar o meu irmão, eu vou. Se for para criar divisão, estou fora. Se for para criar competição, fora. Mas se for para somar, para a obra de Deus, para o reino de Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a Ti. Faça a Tua vontade. O Senhor tem que limpar o meu eu, tirar de mim certas manias, certos costumes ruins. Faça. Viu? Porque vale a pena. Eu coloquei aqui, quem escreveu isso foi o pastor Gesiel Gomes, eu achei muito interessante.
Ter a mente de Cristo significa gozar de plena e permanente comunhão com Ele. Dar a Deus a forma leviana de viver e de pensar do próprio mundo. Alcançar uma visão espiritual transparente do reino de Deus. Assimilar tudo quanto a Bíblia declara e recomenda aos santos. Irmãs, nós somos santas? Não, nós somos santificadas, né, pelo Senhor. Pensar nas coisas que são de cima. Que história de cima que é essa, pastor? Não estou entendendo nada. Do céu. De cima vem daqui, ó, do alto, vem da palavra de Deus, vem da verdade, né? De cima é isso. Renunciar ao domínio da velha natureza e viver segundo a nova. Oh, Jesus, mas é difícil, né, irmãs? Mas a gente vence. Quando eu faço alguma coisa feia, igual essa que eu fiz lá em casa, eu fico numa vergonha de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Então, isso é que é importante. Nós fraquejamos sim, irmãs. Nós erramos sim, nós falhamos sim. Mas o importante é nós reconhecermos a nossa falha, a nossa fraqueza e levantar. E Deus nos usa como Ele quer. Porque se Deus usasse uma pessoa perfeita para liderar isso aqui ou liderar essa igreja, não precisava de Jesus, não precisava, irmãs? Não precisava, então essa pessoa tem que ir para o céu. Ele usa eu e você nas nossas imperfeições mesmo. Sabe para quê? Para confundir Satanás. Para confundir a nossa própria natureza, que nós achamos que podemos muita coisa, mas em Cristo nós somos mais do que vencedoras. Amar a Deus acima de todas as coisas. E viver em humildade, obediência, fidelidade, sacrifício para experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Descansar nas promessas da Bíblia, sabendo-se que fiel é o que prometeu. Não andar segundo o conselho dos ímpios, irmãos. Cuidado. Cuidado com o conselho das pessoas que não têm o temor de Deus. Eu me lembro quando eu passei, que meu esposo, nós não éramos cristãos ainda, e que meu esposo cometeu adultério. As pessoas falavam para mim assim, vai fazer a mesma coisa, trai ele. Se você não fizer isso, você não vai esquecer nunca do que ele fez com você. Mas eu louvo a Deus pelo caráter que foi formado na minha vida, na vida das minhas irmãs, pela criação que o nosso pai nos deu, que a minha mãe nos deu. Eu dizia, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero criar os meus filhos com integridade. Se eu chegar a separar, eu quero que os meus filhos olhem para mim e dizem, a minha mãe foi fiel, mesmo na ausência do meu pai. Porque, irmã, a semente que nós plantamos hoje, você colhe ela muito rápido. Muito rápido. Então, muito cuidado com os pensamentos ruins que as pessoas querem colocar na sua cabeça. Se eu tivesse ido por esse rumo, com certeza hoje eu não teria a família que tenho, não teria os filhos que eu tenho, não teria o homem de Deus que eu tenho na minha casa. Então, cuidado com os pensamentos que as pessoas que não conhecem a Deus querem pôr na sua cabeça. Eu não esqueci do que aconteceu e nem posso esquecer, porque se eu esquecer, eu não vou lembrar de que foi Deus que fez na minha vida, foi o Senhor que restaurou o meu lar, foi o Senhor que me ensinou a perdoar e amar o meu esposo e respeitar, como a palavra de Deus me ensina. E por isso é que eu hoje posso dizer, eu sou bem-aventurada, porque o Senhor sempre esteve comigo e sempre ouviu as minhas orações, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Descansar nas promessas, sabendo que Ele é fiel e o que prometeu. Não andar segundo o conselho dos ímpios, nós já falamos. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Estar comprometido com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Nisto pensais e nisso fazeis. Então nós temos que mudar o nosso pensamento. Que jeito? Levantou com raiva? Vai para o joelho, vai orar, vai cantar, põe louvor, vai cantar louvor, vai ministrar na sua casa, repreende aqueles pensamentos malignos. O homem bom, do bom tesouro, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração,
Disso fala a boca. Não tem jeito, irmãs. Se a nossa boca só fala de coisas ruins, o nosso coração está sujo. A nossa mente não está ocupada pela palavra. O nosso coração, nosso interior não está tendo lugar, espaço para o Espírito de Deus. Mas você quer que ele lê a Bíblia, vive menos enganado, menos reprimido, menos inseguro, menos angustiado, menos revoltado, viu? Quem lê a palavra de Deus tem uma ocupação na mente diferenciada. Então, comece a pensar diferente, comece a viver de maneira diferente. Sabe por quê? Quando você começar a orar, quando você começar... Espera aí que aqui não está dando certo. Quando você começar a orar, você vai começar a ouvir a voz de Deus, você vai falar com Ele e vai esperar um pouquinho que Ele vai falar com você. Então essas são as armas que nós precisamos: oração, jejum, leitura da palavra e crer naquilo que eu leio, naquilo que eu peço. Que se não for da vontade de Deus, Ele tira do seu coração, esvazia as suas vontades e te dá uma resposta segundo o que você pode ouvir. Mas quando nós não queremos ouvir a voz do Senhor, irmãs, não tem pastor, não tem profeta, como vocês dizem, né? Não tem homem de Deus que consegue mudar os meus pensamentos. Mas quando eu me coloco na dependência de Deus, quando eu digo, Deus, esse pensamento... Irmãs, quem que não sabe quando você está com um pensamento ruim? A pessoa pode ser mais afastada de Deus que seja, mas ela sabe que os pensamentos, quando vem pensamento ruim, a gente sabe. O que falta em nós? É uma intimidade com Deus. É pensar como Cristo pensou. Não, Ele me feriu, eu vou orar por Ele. Ah, Ele falou mal de mim, eu vou orar, porque quem me justifica é o Senhor. A não ser que você tenha que ter uma conversa, mas que tenha uma conversa equilibrada, uma conversa controlada pelo Espírito, sabe? Não libera a palavra. Esses dias eu tive a oportunidade de brigar com uma pessoa que eu amo muito, e liberar palavras de maldição, liberar palavras de ódio, de rancor, mas eu falei, não, olha, esse momento não é momento de nós falarmos. Esse momento é momento de eu desligar o telefone, você pensar um pouco, e depois nós vamos conversar. E como valeu a pena. Porque aí depois, quando foi à tardezinha, o telefonema que eu recebi foi tão diferente. Foi tão amoroso. Eu podia muito ter ido ao mesmo nível, ter o mesmo pensamento, mas eu decidi pensar como Cristo pensou. Eu não sei o que passa na mente. Você já viu no trânsito? Às vezes uma pessoa vem, passa, te fecha, sai correndo, sai costurando, e às vezes meu esposo fala, mas é doido. Eu falei, não, a gente não sabe o que está passando na cabeça de uma pessoa dessa. Você não sabe se está indo para um hospital, socorrer alguém. Você não sabe se está indo levar uma pessoa para o hospital. Você não sabe se a pessoa está atrasada para uma reunião importante, para um negócio importantíssimo. Então, dê passagem, pensa como Cristo pensou, eu vou dar lugar, eu vou deixar, porque você não sabe. Então, às vezes, quando nós temos pensamentos ruins, nós começamos a julgar as pessoas de maneiras indesejáveis. Então, que nessa tarde, irmãs, a leitura desse livro tem sido uma bênção para a minha vida, mas a palavra de Deus, ela jamais pode ser substituída por leituras, por conhecimento. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é sustento para a nossa vida. E eu gostaria, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você que trouxe o seu livro, abra ele na página 75. Eu gostaria de nós vamos fazer a leitura desta oração. Eu falei, Jesus, eu quero expressar o meu amor para o Senhor, como essa mulher expressa nessas orações. Que coisa linda, irmãs. Quando você começa a amar uma pessoa, verdadeiramente você começa a liberar palavras que você pensa, nossa, veio de mim. Então, o amor é grande. Sim. Tá, a Sandra está dizendo que tem uma outra edição do livro, que está na página 77, Sandra.
Começa na 77, a minha começa na 75. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu gostaria que vocês viessem à frente. E quem não tem o livro, ficar perto de quem tem o livro para nós fazermos essa oração. Eu quero que você preste bem atenção. Não é uma vã repetição, porque veio de uma mulher de Deus. Veio de uma mulher que tem buscado o Senhor em oração. Então, eu quero que você, todos nós, vamos ficar aqui à frente, nós vamos orar, vamos fazer essa oração. As meninas já estão orando ali pela campanha. E eu quero que você, que não tem o livro, fique perto de alguém, já tem aí, fica no meio das duas. Ah, já deu. E nós vamos fazer essa oração. Mas você vai fazer essa oração crendo naquilo que você vai falar. Amém? Diz assim: Senhor, ajuda-me a nunca trocar tua verdade por uma mentira. Revela-me onde aceitei uma mentira como se fosse verdade. Ajuda-me a discernir claramente quando é o inimigo quem está falando. Não quero ter pensamentos tolos ou fúteis, ou dar lugar a pensamentos que não vão te glorificar. Não quero andar de acordo com meus próprios pensamentos. Quero levar todo o pensamento cativo e assumir o controle de minha mente. Tua palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ao ler tua palavra, que ela possa me revelar qualquer pensamento incorreto que haja em mim. Que tua palavra possa estar gravada de maneira tão profunda em minha mente, que eu seja capaz de identificar uma mentira do inimigo no instante em que ouvi-la. Espírito da verdade, conserva-me livre do engano. Sei que tu me desses autoridade sobre todo o poder do inimigo. E, portanto, ordeno que o inimigo se afaste de minha mente. Recuso-me a ouvir mentiras. Obrigada, Senhor, pois eu tenho a mente de Cristo. Quero que teus pensamentos sejam meus pensamentos. Mostra-me o ponto de minha mente que estou enchendo com coisas que não são retas. Ajuda-me a resistir e, no lugar delas, encha minha mente de pensamentos, palavras, músicas e imagens que glorifiquem a Ti. Ajuda-me a pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha alguma virtude e seja digno de louvor. Aproprio-me da moderação que Tu me destes. Amém. Glória a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.